Olá a todos que seguem o canal Gospel Aviva. Vai deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber aí mais notificações de vídeos abençoados para o seu elevo espiritual, para a sua edificação espiritual. Hoje nós vamos ouvir uma pregação poderosa com a pastora Sara sobre o poder da oração. Oração e o poder da oração. Sabe, hoje em dia tudo é muito terceirização, não é? Alguém tem algum problema? Fulano, ora por mim. Tudo bem. A Bíblia nos fala, quando nós estamos muito sobrecarregados, nós devemos levar a carga uns dos outros, é bíblico. Porém, eu estou falando de situações que às vezes a pessoa não se dá ao trabalho. Dá trabalho, requer tempo, requer concentração, nós vamos falar várias coisas, mas logo terceiriza, porque hoje em dia é moda terceirizar tudo, mas nós não queremos isso, porque você é um filho de Deus, como eu também, sou uma filha de Deus, Deus Altíssimo, Ele quer uma comunhão, Ele quer nos perto dEle, não é? Então, eu acho que, resumindo, a oração é um relacionamento de Deus. Durante o momento em que nós oramos, nós conhecemos muitas coisas, destravamos os céus, nós fazemos, temos experiências múltiplas e enriquecedoras. Então, eu vou começar aqui com a oração. É o quê? Eu diria, a definição mais simples é um relacionamento com Deus. Por quê? A oração é o momento em que eu falo com Deus. Eu me comunico com Deus. Não é? E eu vou falar com Ele. Você não vai falar seus problemas, especialmente sua solidão, seu problema, rejeição, complexos de inferioridade, etc. Você não vai falar com gente que não te ama. Porque você vai falar, vai me desprezar mais. Não é? Mas Deus é o nosso Pai maravilhoso. Ele é um Pai, realmente, como nós cantamos, Ele nunca errou e nunca vai errar. Ele é perfeito e nos ama com amor incondicional. Então, nós podemos confiar nele e podemos conhecê-lo mais. Então, quando nós oramos, eu vou falar alguns itens aqui e depois deve haver mais, mas porém, conhecemos mais a Deus, número 1. Nós vamos conhecer a Deus. E nosso relacionamento se torna mais rico quanto mais estudamos a Bíblia. Vocês ouviram o aviso para se matricularem na Escola Zal. Precisamos conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a mente e o coração de Deus escrita para nós. Então, quanto mais lemos a Bíblia, mais nós vamos conhecer a Deus e a nós mesmos. Porque quanto mais conhecemos a Deus, nós nos conhecemos. A Bíblia fala em Tiago que a palavra de Deus é como um espelho. Você olha, você lê e você se vê. Já aconteceu isso com você? Eu falo, eu preciso melhorar aqui. Eu preciso obedecer. Eu preciso perdoar. Eu preciso fazer isso, aquilo. E assim por diante, a Bíblia nos instrui. Nos corrige, nos instrui, como Paulo escreveu para Timóteo. Né? E também nos amadurece para sermos corretos, justos. Na Bíblia, muitas vezes, andar na retidão é ser corretos com Deus, de acordo com os princípios de Deus. Então, quanto mais eu conheço a Bíblia, eu vou ter mais assunto. Não é assim com você e algum amigo? Não é? Se você tem um amigo, você fala ele fala bem, não tem muita continuidade no assunto. Mas se vocês estão na mesma página, gostam de um assunto, se envolvem no assunto, não tem fim, não é verdade? Eu tenho pessoas íntimas na minha vida, não é? Especialmente 4 pessoas. Eu falo, não tem fim nosso assunto. A gente pode conversar, até varar a noite, como disse, né? Passar pela noite, madrugada, e não tem fim. Por quê? Temos uma certa compatibilidade. Temos assuntos interessantes. E quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos ter muitos assuntos e fazer muita diferença neste mundo.
não é? Então, é também outra coisa que eu queria enfatizar aqui. O relacionamento com Deus traz para nós uma chave para destravar a igreja. Em Mateus 16, acho que vale a pena nós lermos, Jesus fala muito da oração, não é? Então, sabe que é bom orar bastante, conversar bastante, e ele fala, dá umas direções. Mateus 16, 17 e 18, Jesus fala, é próprio Jesus que fala sobre a oração. Né? E aqui então, no 16 a 19, se vocês abrirem, vamos ler aqui. Né? Jesus está falando, quem vocês acham que eu sou? Uns falam que é isso, mas tem uma palavra-chave que Deus revelou para Simão Pedro. Então, Jesus responde, porque Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É um símbolo do cristianismo, não sei se os jovens sabem, mas quando nos anos 70, 80, havia muitas coisinhas assim, de, sabe, pôr no carro, pôr na parede, na porta, etc. Um peixinho, né? O símbolo do peixe, porque em grego, ictus, são as iniciais de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, essa é uma palavra célebre e a base da igreja. E então Jesus ficou muito feliz com Pedro e disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra que significa esse fundamento, esta crença, esta fé, esta declaração. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que poder que Deus nos dá. Mas não é qualquer coisa que eu queira, que eu goste, não. Quanto mais eu vejo Cristo e eu tenho relacionamento com Deus, porque Cristo nos abriu a porta e também depois que Ele ressuscitou, Ele mandou o Espírito Santo. E nós não somos sozinhos, estamos junto com o Espírito Santo. Então veja só que poder que Jesus deu para a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, os remidos pelo sangue do Cordeiro. E nós juntos, nós teremos a chave, certo? A chave e as portas do inferno, quer dizer, nem o inferno, nem o diabo, nada teria poder sobre nós. E a vida de oração, a vida de relacionamento com Deus, não deixa o inferno entrar na sua vida, nem na sua casa, nem em todo lugar onde você vive. Nós precisamos entender o valor dessa oração de relacionamento com Deus e ter vitória. Também entre parênteses, é tão bom ter um companheiro, uma companheira de oração, sabe? Eu tenho uma em especial, e quando eu vejo com base nessa mesma, falando, continuando com esse assunto de oração, Jesus fala do poder da unidade de 2 ou 3. Imaginou? Por isso que eu sempre aconselho, procure um amigo, uma amiga. Não, pode ser o marido, a esposa, de preferência, né? O marido, esposa, filho, filha, com quem você possa orar juntos, porque há momentos em que a luta é muito grande, em que a guerra é muito forte, em que o problema é avassalador. Mas quando 2 ou 3 concordam a respeito de alguma coisa, Jesus fala, se você desliga na terra, eu desligo no céu. O que liga na terra, eu ligo nos céus. É um poder, e eu tenho experimentado muitas circunstâncias com vitória, especialmente com essa companheira de oração. Eu sempre aconselho, tenha um companheiro, uma companheira de oração. Mas isso não é só para terceirizar, gente, é para estar juntos, certo? Então, quando nós oramos, o que acontece? Esse é o segundo item. O que acontece quando nós oramos? Muita coisa acontece, certo? Eu já falei um pouco, mas eu vou repetir para reforçar. Nós conhecemos a Deus, não
não só Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, mas esse Deus, o estilo de Deus. Sabe como Ele opera? Sabe quando você conhece bem uma pessoa, só do andar você já reconhece o que está pensando, o que está passando, só do olhar, tom de voz, não é? O modo de andar até, você já logo percebe porque você tem intimidade com essa pessoa, ou tem um relacionamento mais amigo com essa pessoa, você conhece o que significa isso, é o estilo, os princípios. Então, ler a Bíblia, só por ler e saber a história, um teólogo pode, qualquer teólogo pode. Porém, ler a Bíblia, extrair da Bíblia a essência de Deus. O que Deus pensa, como que Deus age, o que está na mente e coração de Deus. Isso é muito importante. Isso só acontece quando nós temos intimidade. E intimidade é constância. Sabe, eu tenho amigas de muitos anos, né? A gente não está tão junto por causa de várias circunstâncias. Eu tenho outra que saiu do país, né? Mas, então, não é tão constante. Porém, nós nos conhecemos bem e quando nós temos algo para orar, a gente liga, hoje em dia faz o WhatsApp, FaceTime, etc. E nós vemos vitória. Então é muito importante nós conhecermos Deus. Ele é teu Pai. Ele deu seu Filho Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar, para nos dar uma conexão direta com Deus. Então nós precisamos ter contato direto com o nosso Deus. E não só de vez em quando, ou quando temos o problema. Não, mas sempre a constância, a lealdade, a fidelidade conta muito com Deus, certo? Então, consequentemente, quando temos essa conexão, sabe, direta de amigos, como cantamos, não é? Eu espero que não seja só em palavras, mas seja em ação e vida de cada dia. Nós vamos trazer os céus aqui na terra. Como? Você anda em todos os lugares aqui na terra. Na sua casa, no serviço, na rua, no condomínio, no shopping center, etc. E você, se está tão conectado com Deus, você vai sentir algo não está bem. Ou vai sentir aquela pessoa precisa de uma ajuda. Eu vou lá, vou orar. Às vezes eu oro, converso, puxo um assunto. Não vou direto orando impondo as mãos. Mas a gente puxa a conversa. É simpático, né? A gente conversa um relacionamento simpático, de amigos, sem intrometer-se. E aí Deus pode nos usar. Não é? Um senhor na rua, graças a Deus, ele foi curado do câncer na rua, eu conversando, graças a Deus, depois eu soube que ele tinha falecido, mas ele foi com Jesus, não é? E a esposa está na nossa igreja. Mas, veja só, a gente tem que estar sempre atento, porque o diabo não traz só Covid, traz Covid e outras enfermidades, mas também traz ambientes pesados, ambiente de intriga, algo ruim no sentimento, pensamento, tudo isso ele traz e nós precisamos detectar e trazer o reino de Deus. Em João, eu gosto dessa parte de 1 João, não é? Em que Jesus, né? Em que João fala que Jesus se manifestou, Jesus veio para a terra para destruir as obras do diabo. Sabe? Não fala bonitinho, inimigo. Fala diabo, diabo mesmo. Né? E nós também precisamos estar atentos para trazer o reino de Deus. Porque Jesus também falou, né, que quando ele expulsa os demônios, o que ele fala? O reino de Deus vem. Ele não ficava lá só berrando no caminho. Não, ele só apontava o dedo. Ele tinha tanta autoridade. Como é que vem a autoridade para você e para mim? Quanto mais temos tempo com Deus, não é? E assim nós vamos ser capazes, pelo Espírito Santo, sem receber o poder, para cumprir com a grande comissão. Eu gosto quando o pastor César fala, não é grande sugestão, é a grande comissão. E é tão importante entender que é uma comissão, é comissionamento, é nosso dever, é nossa tarefa. E
curar os enfermos, expulsar os demônios, não é? Trazer palavra de reconciliação. Nós recebemos o ministério de reconciliação, não é? Então nós temos sempre vitória, temos palavras de vitória. E nós queremos então continuar. O terceiro item aqui é que a nossa luta é espiritual. Não é contra pessoas. Claro que, não é? Algumas vezes você vê pessoas maldosas, sei lá, que são usados pelo diabo para trazer uma guerra espiritual. Mas nós não lutamos contra as pessoas. Nós temos que entender que atrás das pessoas existe a maldade. Não é? Então as nossas armas também têm que ser armas espirituais. Para isso vamos ler em Efésios capítulo 1. Vamos ler em Efésios capítulo 6. Acho é o básico dessa mensagem. Vocês podem anotar e ler e reler, porque é muito importante vermos aqui. Paulo fala dos relacionamentos entre pessoas. Na família, marido, mulher, filhos, chefes, como subalternos, etc. Mas depois ele fala no demais, no capítulo 6, versículos 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe, o diabo usa pessoas, situações, quando nós ficamos distraídos, quando nós não conhecemos bem a situação, ele usa aí, é uma cilada. Né? E nós precisamos discernir essas astutas ciladas do diabo no nosso dia a dia, que vem através de pessoas que talvez não gostam de você, ou alguma coisa desse tipo, mas nossa parte sempre é perdoar, amar e entender que nossa luta não é contra pessoas. Não é teu marido que é problema, tua esposa que é problema, teu filho, teu colega, teu irmão na fé, com quem você mora, roommate. Não, o problema é espiritual. Então as nossas armas também têm que ser espirituais. Então aqui fala primeiro da armadura de Deus. Eu não vou entrar em detalhe dessa armadura, muitos já conhecem, mas vocês podem reler e entender que nossa luta é contra essas hostes, essas guerras do maligno, exército do maligno, que são invisíveis, mas que trabalham através de circunstâncias. Então, ele fala de toda a armadura, para resistir o dia mau. E depois de tudo isso, de revestindo a armadura, ele falou, depois de tudo isso, ele fala para nós orarmos em tempo todo, não é? Então no versículo 18 diz, né? Depois de todas as partes, capacete, as vestes, né? Os lombos com a verdade, aquele cinto que segura, né? Não só o corpo, o lombo que dá força, mas também segura todas as outras armaduras, partes da armadura, não é? Então, couraça da justiça, e calçados, escudo, a espada, etc. Então, vocês veem aqui, depois de tudo isso, se vestir, ele fala o quê? Ele fala orando em todo tempo. Nós precisamos ver o poder da oração. Orar, nossa fala, nossas palavras, muito importante, orar, ter uma vida de oração. Eu vou falar um pouco mais, algumas sugestões, como manter uma vida de oração intensa e constante. Mas aí então, ele fala as armas, não é? Então, o diabo vem com astutas ciladas, não é? E uma oração, quando nós detectamos as ciladas, 50% da vitória, eu diria, isso eu que digo, não Bíblia, eu diria, já é ganha. Porque é importante descobrir a armadilha, não é? E o diabo usa
a nossa mente. Veja só, que coisa, não é? A nossa mente e a mente das pessoas é um esquema, ciladas, né? É uma armadilha, né? Sempre tem uma conotação um pouco má. E a Bíblia fala dos esquemas. Esquemas podem ser esquemas bons e maus. Mas quando a Bíblia fala cilada, é porque tem alguma certa maldade, malignidade, né? É um plano maligno. E o diabo não tem coisa boa, claro, não é? Então ele pode até usar pessoas, como no Salmo 31, quem está acompanhando a leitura bíblica para um ano, hoje deve ter lido o Salmo 31. E ali o Davi fala no versículo 1, no capítulo 31, até o versículo 4, ele diz que o diabo, que os inimigos armaram uma rede. Né? Então em português está rede, mas eu li como cilada, um esquema. Né? É um esquema. Esquema no sentido de um plano maligno e secreto. E nós precisamos de proteção. A oração é muito importante. O que me deu muita força, o Luengo, na última vez que esteve aqui, antes de ir embora, acho que foi Deus mesmo, me empurrou, ele já estava saindo para ir ao aeroporto. Eu falei, pode orar para mim. E ele fez uma oração que tem me dado bastante força. Ele começou a guerrear na oração, dizendo, derrubo, eu desfaço o esquema, né? Schemes, ele falou, o esquema do diabo, e tapa a boca dos leões, como Deus tapou a boca dos leões contra Daniel. Essa oração para mim foi muito poderosa, foi acho que a última oração poderosa que eu recebi de uma pessoa assim, de calibre, né? E tem me dado forças, porque eu falo, eu tenho que entender, não são pessoas, não são as circunstâncias naturais visíveis, mas o esquema do diabo, né? E esquema, sabe, significa mesmo algo planejado. E onde que ataca mais o diabo? Qual é a área, né, o campo do exército inimigo nas nossas vidas, né? Então, aí é outro item. Nossas armas também são espirituais. Eu vou ler, vou falar sobre 2 Coríntios, capítulo 2, aliás 10, versículos 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Carne aqui significa vida natural. Aqui na terra, vida humana. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que é essa fortaleza? Fortaleza, vocês sabem, nós temos no Nordeste, né, uma chamada fortaleza. E o que é? São muros, são, sabe, faz um muro alto e os soldados se escondiam, né? E tinha um buraquinho só para pôr a arma para atirar no inimigo, escondendo, né? E muitas vezes nós estamos escondendo atrás dos medos, né? Atrás de choramingar, pedir ajuda com alguém, choramingar, falar mal dos outros, fica a fortaleza. A gente põe culpa no pai, culpa no passado, coitado dos pais, né? Ninguém é perfeito. Mas culpa na igreja, no pastor. Fica atrás da fortaleza, como se defendendo. Não, nós devemos derrubar essas falsas proteções. Às vezes lamenta, chora, se faz de coitadinho, vai lá procurar achar misericórdia de alguém, vai lá, chora. Tudo bem, pode chorar, é bom se extravasar, é muito bom. Porém, temos que também entender que chega uma hora que chega, não é? Então, nós precisamos derrubar as fortalezas. É onde o inimigo gosta
sabe? Você não serve, tá vendo aquela pessoa, olhou desse jeito para você, ou teu pai, tua mãe, teu passado, não tem dinheiro. O diabo gosta muito de enganar a gente. Você não consegue, você vê quanto fracasso, você já caiu, você não tem perdão, etc, etc. E então, nós vemos que o diabo gosta muito de atacar a nossa mente. Por isso que nós precisamos estar sempre concentrados em Deus, na vida de oração. A oração faz a gente se desligar de tudo. Assim que Jesus falou, quando você vai orar, entra no seu quarto, fecha a porta. O que significa isso? Fecha a porta. Literalmente, você vai para o seu quarto e fecha a porta? Não, significa se concentre. Esqueça do que está ao derredor. E se concentre em Deus. É a nossa parte de estar totalmente conectados com Deus. E nós, dessa maneira, poderemos ter um acesso mais íntimo, mais direto e mais forte e poderoso com o nosso Deus. Então, veja que nossa mente, não pode ter algo que esteja negativo. Uma tristeza, uma ansiedade, preocupação excessiva, essas coisas são negativas. Às vezes a pessoa está muito preocupada, está muito triste e atrai para si próprio uma energia negativa. No mundo falo muito disso, energia positiva, energia negativa, não é assim? O mundo fala dessa maneira. Então, que nem uma vez, uma pessoa, faz tempo, abaixou o vidro do carro, e quis que eu também abaixasse. Bom, pensei que ela precisasse de alguma instrução, uma direção, abaixei. Ela falou, eu vejo em você uma energia uma luz. Eu falei, eu vi que não era de Deus. Eu falei, muito obrigada, Deus te abençoe. Levantei o vidro, não é? Então, eu devia ser alguma médium, sei lá, mas viu. E, gente, energia é uma coisa verdadeira. Por isso que a Bíblia diz que na língua nós temos poder para gerar vida e gerar morte. Então, gente negativa, você fala, não sei se vai dar, eu não tenho dinheiro, não sei se eu consigo, não sei o que, chora, estou preocupado, fala, para de falar preocupado. Peça para Deus estratégias. Peça para Deus sabedoria. Por quê? Fala muito, preocupado, sabe? Atrai uma energia negativa. Bom, a física quântica confirma muito essas coisas. Como que nos átomos, subatômos, o que sai de nós entra nas ondas dos ares e repercussão é grande também. Então, mas nossa parte é discernir o que o inimigo está querendo fazer. Através, talvez, do seu marido, sua esposa, seus filhos, seus colegas, seus chefes, etc. Vai além. Não lutamos contra pessoas. Carne e sangue significa pessoas. Mas estamos numa luta contra as potestades dos ares, e esses espíritos, que pensam que tem poder sobre nós, mas com Cristo nós não vamos deixar Ele ter vitória sobre nós. Nós precisamos entender que vamos vencer, isso é escrito em Apocalipse, em Apocalipse 12, versículo 10 e 11, que um dia esse acusador que fica acusando a gente dia e noite, em Apocalipse 12, ou João, que teve toda a visão, ele ouviu uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está, a hora, a salvação, a força e o reino de Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Sim, há muitas acusações, o diabo traz acusações, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, mas estes que vão estar lá com Jesus, como vencedores, venceram de que maneira? Pelo sangue do Cordeiro, 3 partes em Apocalipse fala.
pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Você tem testemunho? Você tem experiência para dizer, olha, eu orei, o diabo caiu. Eu orei, as coisas se destravaram. Eu orei e o caminho se abriu. Eu orei e Deus trouxe estratégias. Eu orei, Deus fez conexões. Eu orei, Deus trouxe provisões. Experiência. Deus quer que você tenha experiência com toda a bondade dele, não é? Então, em Apocalipse, eu repetindo, venceram por 3 coisas: pelo sangue do Cordeiro. Ó, cristãos, não desvalorizem o sangue de Jesus. Eu ouço pouco falarem do sangue de Jesus. Fale mais, busque mais, declare mais. O sangue do Cordeiro não só nos purifica do pecado, mas também nos dá poder. O sangue de Jesus é muito poderoso, não é? Pela palavra, seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte, no sentido de carregou a cruz. Sabe, tem dificuldades. Pensa que não. Tem muitas vezes que fala, é a cruz. Eu tenho que carregar essa cruz. Porque nem tudo vai do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, não é? Do jeito que eu penso. Mas muitas vezes eu vejo, é a cruz, é o tratamento de Deus para eu carregar esta cruz sem reclamar, sem lamentar, mas carregar a cruz, porque Deus sempre tem uma vitória para nós. Assim como Jesus carregou a cruz e ressuscitou. E essa é a vitória que Ele quer para nós experimentarmos. Então, irmãos, nós temos muita coisa boa junto com Deus, não é? Então, essa vida de oração. Agora, a parte prática, não é? Programe seu dia. Sabe, fala assim, não dá, está correndo, preciso ir correndo, sai correndo. Chega no fim do dia, você vai dar o resto para Deus, você está cansado, boa noite, Deus, até amanhã. Não, cadê o tempo com Deus? Então, você tem que programar sua semana, programar o seu dia, não é? Então, como Daniel orava de manhã, no meio-dia e à noite. E sabe que os muçulmanos fazem isso religiosamente. Eu fiquei muito impressionada, não é? Porque num restaurante lá em Israel, quando estava lá, chegou meio-dia, eles abriram um tapetinho no chão e começaram a orar, a ajoelhar no chão, orando. Eu falei, uau, se os cristãos fizessem isso, hein? Mas estava lá, né, muçulmanos. Mas eles têm essa fidelidade. E nós precisamos manter a fidelidade, a lealdade, certo? Então, orar por tanto tempo. E Jesus mesmo, lembra que ele falou lá no Getsemane, quando ele estava sofrendo ao ponto de suar sangue, gotas de sangue se derramando no chão, ele voltou, os discípulos mais próximos estavam dormindo. O que Jesus falou? Nem uma hora puderam vigiar comigo. Sabe, então no mínimo 1 hora por dia. Mas se for de manhã, tarde, à noite, ótimo, 3 horas. Meu filho falava para tudo, minha mãe ora 3 horas por dia. Era o orgulho desse menino, o Teófilo, quando era pequeno. Ficava cantando para dormir, minha mãe ora 3 horas por dia. Esse é o mínimo, né? Mas o tempo todo nós queremos estar orando, certo? Então, vamos reagir também contra a distração. Você vai orar? Você começa a lembrar, preciso fazer isso, aquilo, e diz, então fala depois, não é? Então, seja muito ciente do teu tempo de oração. Prepare o seu dia, não é? Eu lembro quando depois que nasceram os meus filhos, eu não tinha mais aquele luxo de orar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Eu tinha que estar toda hora dando de mamar, fazendo mamadeira, limpando, sabe, trocando fralda. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, agora não tenho mais tempo. E me senti culpada. Mas era errado, não é? Porque daí eu entendi, não, enquanto eu amamento, enquanto lavo as fraldas, porque descartável nem existia naquela época. Então, eu falei, eu vou orar o tempo todo. E é assim que eu aprendi a orar sem cessar.
Porque a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orai sem cessar. Não é? E aqui, hoje a gente pode perguntar, como é que eu oro sem cessar? Está toda hora ligado, nosso pensamento, tudo que eu faço, tudo que eu vejo, tudo. Eu posso estar trabalhando, claro, sempre pensando, mas sempre é bom reservar um tempo a sós, porque ele merece, né? Ele merece. A gente vai falando que eu estou escutando, vai falando. Não, quando a gente é importante, você tem aquela hora, você para tudo, dá atenção e tem um momento maravilhoso de qualidade. Bom? Então, vamos na prática ter conscientização, reagir contra as distrações. E se você, porque o pecado nos faz separação, né? A Bíblia diz que o pecado faz um muro de separação entre mim e Deus. Você pediu perdão? Creia na palavra. A palavra diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, não só perdoar, de purificar. Então, irmãos, vamos ser sempre confiantes em Deus. Se errou, na hora já pede perdão. Na hora clama ao Senhor. Não é? Eu, quando era menina, pensava, quando for na hora de orar, antes de dormir. Não, é na hora, pode ser na hora, certo? Mas também não fique só expulsando demônio, não. Porque, sabe por quê? Eu sou muito exigente quanto à tradução da Bíblia, né? E NVI atualizada, eu não gosto de uma coisa, né? Que em Romanos 8, versículos 1 e 2 fala assim, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E parou, mas no original e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Faz a grande diferença. Então, em algumas outras passagens que perderam a ênfase. Mas esse é um versículo que me incomoda no NVI, etc. Bom, enfim, mas então não tem condenação, fica falando, fica berrando lá. Será que está andando no Espírito, gente? É isso que é importante. Nós andarmos, não na carne, mas no Espírito, significa diretamente, toda hora, conectados com o Senhor. Amém, irmãos? Então, vocês que estão em casa escutando, eu espero que você possa tomar uma atitude. Eu vou ter uma vida de oração constante, organizada, ter tempo com Deus. Não é, vou falando. Não, mas eu vou separar e vou conhecer mais a Deus. Amém, irmãos? Então, se você está em casa, está aqui, se você consegue se levantar, por quê? Guerra. Sabe, ninguém guerreia sentado. Tem hora que eu preciso me levantar, às vezes eu tenho que andar, eu tenho que levantar a voz, eu tenho que fazer gesto como usando a espada, sabe? Eu tenho que fazer um gesto como afugentando o diabo, e eu faço isso, eu falo que é o ato profético. E vocês vão fazer conforme vocês forem dirigidos pelo Espírito Santo. Então agora, nesse momento, vamos lembrar. Põe a mão no seu coração. Se você não tem Jesus ainda no teu coração, não entregou sua vida, Ele não habita dentro de você, escreva no chat. Fala, eu quero esse Jesus. Alguém vai orar por você, tá bom? E se você já tem Jesus e quer ter tempo de qualidade excelente com Ele, tome uma decisão. Põe a mão no seu coração. O Espírito Santo vai te ajudar a organizar, que é a parte prática. A parte prática é organizar o seu dia. Você não passa o dia, você vai dar o resto para Deus? Não, você dá os primeiros momentos para Deus. Meus pais nos ensinaram isso. Acordava, não podia ficar conversando entre os irmãos. A primeira pessoa com quem você vai falar é com Deus. Nem abra o celular, viu, gente? O seu iPhone que vem, eu nem faço isso, porque eu falei, se eu começo a ler as mensagens, já se foi o tempo. Eu fico às vezes muito, ai Deus, que perda de tempo. Mas não, vamos, primeira coisa, falar com Deus.
Fale palavras de amor para Deus. Eu te amo, Deus. E lembrar que as misericórdias de Deus são renovadas cada manhã. E que também a bondade de Deus nos segue em todos os dias da nossa vida, como Davi fala em Salmo 23. E que Deus quer te levar a uma maturidade para saber guerrear. E às vezes até eu tenho que andar. Não fico lá só sentada. Às vezes eu entro em guerra espiritual, o Espírito Santo vai te ajudar. Mas toma um posicionamento de um guerreiro. E para de lamentar. Se um guerreiro vai para a guerra e fala assim, será que vai dar certo? É um soldado que não presta, né? Por quê? Mas quem vai para a guerra tem que ter com aquela garra, que nem os que jogam futebol, né? O time que vai, nós vamos ganhar. E nós somos mais do que vencedores, porque Jesus já ganhou a vitória. Então nós temos certeza que nós vamos ganhar cada luta. Mas temos que tomar um posicionamento. E o mundo é a criação. A Bíblia diz que a criação geme pela manifestação de filhos maduros. A terra está gemendo, não só seres humanos. O diabo tem feito tanta coisa. Muitos têm sofrido de várias maneiras. E nós somos o exército deste Deus Altíssimo. Então você toma a postura agora, se você quer. Fique bem reto, porque o soldado fica reto. Nessa hora os lombos são cingidos com a verdade. Ter um coração verdadeiro. Isso é muito forte, porque o diabo sabe que quando a gente tem a verdade, que é toda a Bíblia, todo Jesus, ele não pode nada. Então vamos tomar um posicionamento. Põe a mão no seu coração. Talvez você precise fazer umas declarações. Faça. Oh Deus, me perdoa que eu não fui tão constante, tão organizado no meu tempo contigo. Eu quero ser constante e fiel. Ter tempo contigo, separado para o Senhor, para eu escutar, para eu ouvir, para te conhecer melhor. Oh Deus, declara ao Senhor, eu quero ter mais tempo contigo. Quero te conhecer mais. Que a minha vida de oração venha realmente trazer os céus aqui na terra. Que eu possa ser usado, porque o Senhor já disse que o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo. E o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Senhor, me leva para muitos e restaurar os contritos de coração. Porque nós recebemos, vai falando após mim, porque já recebemos o ministério da reconciliação. Nós queremos reconciliar os corações sofridos, que estão longe, que não te conhecem, que estão debaixo de opressão. Nós queremos conciliá-los para contigo. Proclamar liberdade aos cativos. Quantos estão presos? E nós queremos ser estes que vão trazer liberdade. Diga ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, ó Deus, para abrir a prisão para muitos que estão presos de muitas formas, presos no pessimismo, no desânimo, na rejeição, na ira, na falta de perdão. Eu quero levar a liberdade para essas pessoas. Ordenar acerca dos tristes de Sião, agora fala no meio do povo de Deus, trazer ornamento, vestes de alegria em vez de tristezas. Usa-me a mim e trazer alegria em vez de espírito angustiado. Eu mesmo não posso estar angustiado, diga isso. Eu mesmo não posso estar angustiado, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu quero ser útil nas tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui. E eu vou vencer, repete comigo, eu vou vencer todas essas dificuldades do inimigo que vem com esquemas. Eu
vou vencer pelo sangue do Cordeiro. E eu quero ter muitos testemunhos. Diga: Senhor, eu quero experimentar, quero ter experiência de vitórias. Vitórias, Senhor. E também eu quero amar mais o Senhor do que a minha vida, mais a tua vontade do que minha vontade. Quero carregar a cruz quando precisar, como o Senhor carregou a minha cruz até o fim. Eu também quero carregar a minha cruz, que qualquer dificuldade eu possa ter experiência contigo, ver a tua vitória, a tua libertação, o teu escape. Oh, muito obrigada, Senhor. Te agradecemos e dizemos: eis-me aqui. Vamos aplaudir o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Como falei, programe seu dia para ter tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Deus te abençoe e você vai ver como a oração tem poder. Deus abençoe. Glória a Deus.